Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver. Olá, meus amigos da Página 2, muito bom dia. Está começando mais um programa do Movimento Orgânico, o Acordar e Agir, aqui na PG2, seu canal de comunicação digital. Hoje, dia 25 de junho, essa quinta-feira, programa inédito para você, episódio 159. A gente já está aí com um número de programas bem interessantes, sempre difundindo as ideias, os princípios, a filosofia do movimento orgânico. Hoje, com um convidado muito especial aqui, o Cristiano Ritzky, por acaso meu sócio, meu genro, é da família, meu amigo, aqui nos estúdios da PG2 também. Tiano, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiano. Bom dia, Carlos. Bom dia, Renan. É um prazer aqui estar conversando com vocês hoje. É uma satisfação muito grande fazer essa estreia, principalmente com vocês, que são duas pessoas que eu admiro bastante aí, que tem uma consideração bastante grande. Ele sempre está nos bastidores e hoje a gente mudou, né? Verteu a tela, a câmera, e ele está também participando aqui. Renan, que bom tê-lo aqui novamente, Renan. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Tiano. Agora sim, todo mundo está vendo o Tiano. Finalmente eu dou bom dia para ele, sempre ninguém vê, né? Não, mas a gente tinha que pôr ele aqui, né, na frente da câmera aqui, porque é uma pessoa que tem uma cabeça, uma capacidade fantástica para contribuir com a gente aí. Então vai ser um programa bem legal. Com uma condição ele foi aceito no programa hoje, que já fica claro, olha, você pode participar desse, você cria o tema para o debate, né? É isso aí. E aí ele veio com um tema muito interessante que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, que diz o seguinte, a ideia é a gente discutir otimista, realista ou pessimista. Onde me encaixo e quais as consequências? Olha só a complexidade desse tema que ele já trouxe. Imagina, a primeira ideia já é assim, imagina o que vem por aí então. Mas ele ainda pergunta, é possível se manter confiante diante dos desafios do dia a dia? No intervalo temporal dos últimos meses, esse exercício virou um hábito necessário e com renovação diária. Por outro lado, o excesso de otimismo pode representar um risco, levando até a romantização do sofrimento por uma ideia impossível. Como equilibrar a forma de perceber o mundo, além de um foco, força e fé? Esse é o tema do Acordar e Agir, programa do Movimento Orgânico dessa quinta-feira, hoje com o Cristiano Ritzky, com o Renan Carvalho e eu aqui nos estúdios da Página 2. O Renan está em Blumenau. Então já temos aqui perguntas enviadas pelos nossos amigos, tem de Blumenau, tem de São Paulo, enfim, o pessoal vai participar aqui, dando também as suas opiniões, acima de tudo questionando nós, o que estamos hoje na linha de frente da edição do Acordar e Agir. Renan Carvalho, antes de você entrar a analisar o tema, eu pediria até ao Cristiano que apresentasse, porque evidentemente tem algumas nuances aí, como é que ele chega à construção desse tema, e o texto, que eu achei bem legal, sintetiza bem a tua ideia, Tiano, mas como é que nasce essa temática que você quer que a gente discuta hoje? Pois é, então, na verdade, o Renan me convidou para participar do programa, né? E aí, domingo passou, acho que ele me convidou na quinta ou na sexta-feira, não recordo quando foi. No domingo eu perguntei, e aí, Renan, o que a gente vai falar, né? Qual vai ser o assunto do programa? Aí ele falou, bom, é contigo. Aí eu fiquei o dia inteiro matutando em alguma possibilidade, alguma ideia interessante, né? Como a gente já conversou muita coisa, vocês já conversaram muitas coisas nos programas anteriores, é um pouco difícil conseguir fazer uma coisa original, assim, eu tenho sempre um pouco de mim, assim, querer fazer uma coisa que não foi feita ainda, né? Hoje em dia é bem difícil acontecer, mas... Enfim, eu fui pensando em alguns temas, de cara vieram dois temas que vieram na mente, um era sobre mudança, o outro agora nem recordo o que era, né? E aí quando eu fui ver o histórico dos programas, eu vi que tinha um já bem recente sobre mudança, então eu pensei, bom, mudança já corta agora, né? Não vai dar. E na chamada, no texto, eu estava pensando em que o texto fosse um pouco positivo, né, otimista, e aí veio o clique de fazer chamar o tema sobre otimismo mesmo, né? Então, caiu bem legal porque, assim, na verdade eu sou uma pessoa, me considero um pouco otimista, eu reclamo um pouco, às vezes falo que não algumas vezes,
Mas, em tese, eu sou bastante otimista, assim, gosto de, enfim, penso que as coisas sempre podem dar certo, mas com um certo ponto de realidade, né? Sempre pensando um pouco no que pode acontecer e tomando o momento presente como um combustível, né, para um otimismo, né? Você botasse em xeque, eu também diria que sou otimista, sempre com essa visão, acreditando, tendo fé, enfim, sempre supondo que as coisas possam ser melhor. Você disse ainda há pouco que a gente vive um momento assim que às vezes a criatividade fica um pouco inibida em razão de que você não sabe o terreno que você está percorrendo, né? Pois eu diria para ti, e até já alguns pensadores estão deixando bem clara essa situação de que, na verdade, o cidadão comum ou o pequeno empresário, ele está muito mais criativo do que o grande. Ele está muito mais perspicaz, ele está muito mais antenado, ele está dando muito mais aproveitamento a esse período de confinamento do que propriamente as grandes corporações. Estão nascendo coisas novas. Eu diria até que o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro é bastante otimista, né? Ele precisa ser otimista, inclusive. Para conseguir vencer as coisas e conseguir criar coisas novas, inclusive. E pela primeira vez a gente analisa aquele jeitinho brasileiro, a ginga brasileira, como uma coisa extremamente positiva no momento em que precisa ser criativo, né? Renan, então, analise esse tema proposto pelo Tiano e essas coordenadas que ele acaba de nos passar aí. Então, quando ele mandou ali os 3 temas ali, né, que ele sugeriu até, quando veio esse aí eu gostei muito eu já puxei para esse, porque... Primeiro, realmente, a gente nunca abordou especificamente sobre isso, né? E segundo, porque é uma temática que a gente procura trabalhar bastante no movimento orgânico, né? A forma de enxergar o mundo, a forma de enxergar a realidade, a forma de abordar situações, né? E queira ou não, como sempre, a gente no movimento orgânico procura um questionamento das situações, o que realmente nos traz o maior sentimento de paz interior, o maior sentimento de tranquilidade para lidar com tudo que aparece em nossa vida, né? E isso cai muito naquele negócio da gente trabalhar com rótulos na nossa mente, né? Porque otimismo, pessimismo, né, são rótulos que a gente acaba gerando para alguma coisa, né? E o quanto que isso realmente pode ser útil para nós ou não, o quanto que isso, a ciência tem algum tipo de trabalho em cima disso, e eu vou trazer alguns estudos interessantes aqui sobre isso também, e a forma que nós procuramos realmente abordar isso, que eu acho que ela é muito útil para as pessoas, é muito útil para nós, para cada um de nós, né? Porque, na verdade, nós gostamos de analisar sempre situações baseadas na consequência que gera, então a gente quer analisar sempre as consequências. Então, se a gente pensar muito otimista, quais as consequências? Se a gente pensar muito pessimista, quais as consequências? Então, realismo... E a partir disso aí, a gente entendendo consequências, a gente gera consciência. Então, é uma oportunidade muito boa da gente trabalhar um pouquinho mais a consciência de todo mundo. Eu acho que a gente, por natureza, a gente é otimista, assim, né? Essa é a minha visão, assim, né? Quando a gente tem que projetar alguma coisa ou pensar em alguma coisa boa, a gente sempre chuta para cima. Né? Quando a gente decidiu o tema, eu fui dar uma pesquisada e eu vi que nos Estados Unidos acho que tem 40% de divórcio, né, dos casais, assim, né? E aí eles fizeram uma pesquisa que foi o seguinte, assim, no momento do casório, perguntaram qual era a chance dele de haver uma separação, e era 0. Era 0? Então, né, meio que comprova essa questão de que a gente é otimista e sempre chuta para cima quando a gente é a favor, né? Assim, né, eu acho que a gente trazendo um pouco para a análise que a gente faz, né, que costuma ser um pouco fria da realidade, o pessimismo, né, é a gente olhar as situações com um olhar sempre de alguma coisa ruim vai acontecer, né, alguma coisa negativa, a gente está sempre... Eu acho que a gente tem que olhar um pouco com cuidado para as pessoas quando a gente rotula alguém de pessimista, porque existe o pessimista que ele sente o pessimismo dentro dele. E existe o pessimismo que é pessimista só de boca, né? Na verdade, ele não está sentindo nada, ele gosta só de ficar jogando as coisas ruins no vento, né? Verdade. E eu acho que a gente começar a analisar a consequência, a gente começar a analisar o quanto que isso afeta o sentimento das pessoas, né? Então, se o cara é um pessimista, que sente, que está sentindo, que ele entra numa depressão contínua de achar que não tem mais saída, de achar que não tem jeito, que dá, tal, aí é uma coisa grave, eu acho que tem que ser trabalhada, né? Agora, já aquele pessimista que é de boca só, ele acaba afetando mais os outros e ele mesmo não se afeta tanto com isso, né?
É. E a mesma coisa é o otimismo. O otimismo também ele pode afetar a gente emocionalmente, por um lado, né? Ele pode levar a gente para ações que sejam mais corajosas, para tomar riscos, para fazer coisas que são importantes para a nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, ele pode também causar um peso emocional em nós, né? E é isso que eu acho que a gente é mais importante estar consciente, né? Por exemplo, cara, você se considera um otimista, você falou, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Em diversos momentos da tua vida, você não se frustra com a realidade? Você não se frustra com como as coisas são e não se sente mal em função disso? Claro, perfeito. Nossa, claro, sempre, sempre. Digamos Aí, sempre. às vezes você olha tudo e fala, poxa vida, eu estava esperando tanto que as coisas dessem certo e tá tudo assim, tal. É ou não é? Então isso é uma característica, isso é uma característica e é uma consequência do pensamento otimista. A gente está sempre projetando um futuro legal, mas em determinado momento a gente percebe que não está acontecendo aquilo e a gente cai numa frustração. Então isso é algo que acontece muito com pessoas otimistas. Em algum momento elas se frustram e aí elas acabam tendo momentos de emoções negativas na vida dela. Bem isso. Que acabam fazendo mal. Não sei se é isso mesmo. Não, é bem isso, porque eu até estava dizendo para o Tiano antes da gente começar o programa aqui, eu passei ontem, estava muito legal, hoje já não estou legal. Algumas coisas assim que eu vislumbrei que já não se encaixaram dentro daquele otimismo que ontem prevalecia e que hoje já deu uma freada. Então a gente é muito inconstante mesmo, né, Ana? Sem dúvida, né? Mas eu acho que o pensamento otimista tem esse viés, né? Porque tanto no otimismo como no pessimismo, nós estamos projetando futuros para nós, certo? E nós não temos controle sobre os futuros. Então, quando a gente projeta eles, é muito difícil a gente dizer o que vai acontecer. Não tem como saber o que vai acontecer e qual que é o desenrolar das coisas, né? É lógico que a própria pesquisa, a psicologia positiva, que é um ramo da psicologia nos Estados Unidos, com Martin Seligman, que estuda isso, eles viram que as pessoas que tendem a ser mais felizes são aquelas que têm sempre o pensamento positivo, né? Óbvio, porque se eu estou projetando algo positivo, eu estou caminhando e a minha sensação e meu sentimento está melhor. Só que sempre elas vão cair nessa armadilha, de algum momento se frustrar e de ter uma emoção destrutiva muito grande dentro de si, né? Então, isso aí é uma coisa para a gente colocar na balança aqui, a gente analisar bem, para ver o quanto que, de repente, nós podemos melhorar um pouco esses impactos que estão sendo causados para nós mesmos. Porque quando você projeta essas coisas muito otimistas, a tendência de uma decepção, de desolação é muito grande, não tenha dúvida. Eu só queria dizer o seguinte, que a gente está aqui aproveitando, evidentemente, fazendo uma conexão com esse momento da Covid-19, sem dúvida nenhuma. O mundo aprova, as pessoas, o ser humano aprova, vivendo uma situação que era inusitada. Mas, enfim, eu gostaria de dizer o seguinte também, que a gente está aqui falando de otimismo, realismo e pessimismo. Mas a gente não quer dizer que a gente não está antenado aos números que estão sendo projetados, o que nos deixa muito triste quando na tua cidade acontece um fato, nas pessoas, nas famílias de pessoas conhecidas acontece outro, e quando o Brasil supera 1 milhão de contaminados e mais de 50 mil mortos. A gente sente tudo isso. Mesmo assim, a gente está analisando a realidade que esse momento trouxe para o nosso jeito de pensar. É essa a tua proposta, né, Tiano? Isso, exatamente. Vamos adiante, então? Eu quero inserir aqui algumas perguntas já, porque, evidentemente, já tem a participação dos nossos orgânicos, o pessoal tem sempre uma tirada diferente. E eu começo hoje com o Renato Demer. O Renato traz a seguinte questão para que se analise aqui. Buscar ser otimista não pressupõe achar que estamos sempre mal? Ou que podia ser melhor? Será mesmo que temos que nos colocar nessa pressão de ter que ser ótimos sempre? E se acolhermos a realidade dos nossos erros e vulnerabilidades, o que acontece? Essa é a questão que traz aqui o nosso prezadíssimo Renato Demer. Quer começar, Renan? Posso. Isso é algo que é importante da gente analisar também, né? Porque às vezes o otimista ele foge muito da realidade, ele pode fugir da realidade. Ele pode criar uma realidade que não existe e ele está muito, às vezes, sonhando com ela e tentando, através desse sonho, sair de situações difíceis que ele está encarando. Às vezes, fugir de uma realidade que não é tão prazerosa para ele nesse momento, né? Então, e aí a tendência da pessoa fugir da vulnerabilidade dela
Da pessoa achar que, não, esses erros que eu estou cometendo aqui não é nada, isso aqui né? E muitas vezes fugir até de responsabilidade em função de enxergar um cenário otimista demais e não encarar as dores que a realidade está trazendo e está mostrando para ela que devem gerar algum cuidado para ela, né? Então eu acho que é nesse sentido que ele procura trazer essa ideia, né? Tá, essa questão, veja só, quando ele diz assim, buscar ser otimista não pressupõe achar que estamos sempre mal. No entanto, o antídoto natural do nosso mau humor é pensar numa coisa positiva, não é mesmo? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente não é otimista o tempo todo, né? É impossível, né? Eu não acredito que as pessoas possam ser otimistas sempre, a vida inteira, todos os momentos. Um dia a pessoa acorda com o pé direito, ou o pé esquerdo que seja, o pé, né, de pá virada e não vai funcionar, né? Não vai acontecer, né? Mas eu acho o seguinte, assim, eu acho que otimista, ele acha que as coisas podem ser melhores, entende? Então, assim, diante de um cenário que não seja o ideal, ele pensa em situações onde é que ele pode melhorar, né? Então, isso que eu acho que é um ponto, assim. E com relação à pressão, né, de ser sempre otimista, eu acho que não precisa, né? Eu acho que nem eu falei antes, a gente não é otimista o tempo todo, assim, né? E os erros, eu acho que os erros ajudam a gente a avaliar no futuro, em outros momentos, os caminhos a ser tomados e achar um caminho otimista para ser seguido, né? Não quer dizer que... Eu acho também que, assim, o otimista, ele sempre está colado com a realidade, né? Não tem como ser otimista... Ou, na verdade, assim, o otimista, digamos, o otimista cego, ele não tem uma base nada. Ele só, eu acredito que vai dar tudo certo e, que nem eu escrevi no texto lá, foco, força e fé, né? Só um pensamento e vai dar tudo certo. E não é bem assim, né? Às vezes, né, a gente não tem controle das coisas e elas fogem mesmo, né? Mas os erros que acontecem no caminho são formas de aprendizado, né? A gente vai carregando isso como uma forma de saber o que pode dar certo e o que não, né? A armadilha que o otimista tem que fugir é essa armadilha de gerar uma expectativa muito grande em cima do otimismo dele. Então, assim, quanto mais peso tu coloca na expectativa que tu gera em cima do teu otimismo, né, maior a tendência de aquilo que foge do teu controle ou que sai daquela realidade que você espera te gerar uma dor, te gerar uma frustração, te gerar uma decepção muito grande, né? E então, assim, você vai ficar sempre numa montanha russa, sempre indo lá em cima e indo lá embaixo. Hoje está muito bem, não. Então, assim, o que a gente procura no movimento orgânico, que é o grande exercício nosso, eu gostei desse tema, é a gente fugir do rótulo, né? Fugir do bom e do ruim, né? Amanhã não vai ser bom e nem ruim, amanhã vai ser amanhã, né? Vai ser mais um dia onde coisas vão acontecer, e se a gente olhar isso com um olhar, e aí eu gosto de trazer muito, né? Se a gente for rotular, talvez nós do movimento orgânico procuramos ser muito realistas, né? Que a gente está presente sempre na realidade que está à nossa volta aqui, né? Que está acontecendo nesse momento, sem expectativa, fugir da expectativa. Não tem que ter expectativa boa nem ruim, tem que encarar, e eu acho que encarar da melhor maneira possível. E aí encarar da melhor maneira possível é encarar sem dor, né? Seja lá o que aconteça, né? Eu vou estar enfrentando, eu vou estar fazendo o meu melhor, eu vou estar fazendo coisas aqui que enrola. Isso faz com que a gente fuja dessa montanha-russa emocional, né? Ou seja, nós não precisamos carregar em nós o peso dos rótulos, do bom, do ruim, do positivo, do negativo. Quando a gente carrega esses pesos, a gente vai estar sempre... Oh, meu Deus, esperava que fosse bom, mas foi ruim. Hoje tá ruim, amanhã tá bom, né? Então, assim, a gente não precisa carregar esses rótulos, porque isso é uma qualificação que nós colocamos, né? Nós que colocamos essa qualificação de bom e ruim, porque as coisas que acontecem não têm qualificação, elas acontecem, né? São coisas que estão acontecendo e que nós temos que... Eu queria que tu continuasses, Renan, olha aqui, ele coloca por último, e se acolhermos a realidade dos nossos erros e vulnerabilidades, o que acontece? Ele faz uma pergunta aqui agora. Sim, eu acho que acolher a vulnerabilidade dos nossos erros é a gente acolher também os desafios e as coisas que a realidade nos traz, né? É a gente entender que o mundo, a gente entender que estar vivo neste mundo é estar enfrentando desafios a todo momento, é estar errando a todo momento para poder crescer e aprender alguma coisa. Quanto mais a gente aceita isso, a gente aceita que esse é o nosso papel na vida. O nosso papel na vida não é
criar algo muito bonito e fazer um negócio totalmente lindo, que não vai ter mais problema, que vai ser maravilhoso para todo mundo. Não existe isso. Isso eu acho que é um otimismo irrealista, entendeu? O otimismo realista, eu acho que assim, a gente trazer para nós e falar assim, não, viver é você enfrentar problemas. Viver é você enfrentar desafios. Desde o início, né? Desde que nasce, né? Desde que nasce, né? Então, a todo momento, isso... Então, assim, se aconteceu alguma coisa, se morrer, se Covid, qualquer coisa, acidente, tudo é parte da vida, né? E a gente entender isso faz com que a gente também nos aceite. Porque se a gente não aceita isso, a gente coloca essa pressão que o Renato faz, de que, as coisas têm que dar certo. Eu tenho que fazer tudo para as coisas dar certo. Se eu fizer alguma coisa errada, as coisas não vão dar certo. Então, quanto mais a gente alimenta isso dentro de nós, mais a gente vai ter esse peso de quando alguma coisa der errado, a gente entrar numa depressão, né? Perfeito. Quer acrescentar, Tião? Não, eu acho que é bem isso mesmo, né? É só eu acho que até o que você falou, assim, de não ter essa expectativa, né, com relação ao resultado e sempre pensar no momento, né, na realidade, no agora, mas de uma forma otimista, né? Também, entende? De uma forma com esperança até, né? Não com fé. Na verdade, a fé acho que é uma coisa que pode deturpar a questão do otimista, né? Que ele acredita numa coisa impossível, no caso, né? E isso acho ele que conta com o impossível. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto mesmo. Eu chamo essa esperança de autoconfiança, né? Eu acho que é isso que é o mais necessário. A gente tem que estar seguro de que nós somos seres humanos e nós podemos fazer alguma coisa, né? Justamente por estarmos aqui. Se nós não pudéssemos fazer nada, então pode morrer, pode ir debaixo da terra, né? Então, assim, a gente alimentar essa nossa autoconfiança pelo fato da gente ser um ser humano e nada mais. Então, nós somos igual a todo mundo é igual a todo mundo. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, ou uma mente, ou alguma coisa que me ajuda a encarar esse destino. Quanto mais a gente trazer essa autoconfiança para dentro de nós, mais a gente diria que a gente é naturalmente otimista, né? Dessa forma que o Tiano coloca. A gente sempre vai fazer alguma coisa porque a gente sabe que a gente pode mudar uma realidade presente nossa. A gente sabe que a gente pode agir ou influenciar de alguma forma, né? Sem se prender ao resultado. Pode ser que não, a gente não vai... A gente influenciar, a gente mudar uma realidade não significa que a gente vai tornar aquela realidade como a gente quer. Mas a gente vai, talvez, fazer com que aquela realidade não seja tão, né, dolorosa como está sendo, né? Então, nós temos a condição de agir sobre ela. Muito legal. Olha aqui, o Nasser, de São Paulo. Bom dia, Nasser. Grande abraço para você. Sempre participando legal aqui dos questionamentos do Acordar e Agir. Olha, nesse período, tenho tido, ele aqui coloca a experiência própria, o sentimento dele, Nasser. Nesse período tenho tido as mais diversas sensações. Não consigo dizer onde me encaixaria. Não seriam apenas rótulos dizer se somos otimistas, realistas ou pessimistas? Ele vai de encontro ao que o Renan já colocou aqui, confirmando essa situação. Agora, nesse período tenho tido as mais diversas sensações, é o que está se passando com todos nós, a gente está tendo todas as sensações. Eu até diria na vida pessoal e na vida profissional, quando elas se misturam, você confunde ainda mais, me parece. Quem consegue desligar é uma prerrogativa inteligente, até acho que fica as coisas do trabalho para lá, as coisas da pessoalidade, familiares de outro lado. Mas nem sempre isso é possível, né, Renan? Me fala um pouquinho dessa questão levantada pelo nosso prezadíssimo Nasser, por favor, Renan. O que ele traz eu acho que é bem importante, né? Um dos grandes exercícios no movimento orgânico, na filosofia orgânica em si, é a gente nos libertar de rótulos, né? E realmente, pessimismo, otimismo, é tudo rótulo, né? Porque a gente tem que trazer isso, ok, né? Se a gente for definir otimismo, o que é otimismo? É a gente pensar de forma positiva sobre as coisas que vão acontecer, mas a gente aqui na nossa conversa, a gente já definiu outros tipos de otimismo, né? É a gente encarar a realidade de uma forma assim assada, é a gente fazer tal. Então, é muito melhor a gente trazer para fatos e ações, né? Ações, né, ou ações realistas. Eu acho que, trazendo para isso aí, a gente fugindo dos rótulos, a gente tem uma tendência muito melhor a lidar de uma forma menos emocional com a situação e mais racional, né? O rótulo, ele sempre reforça algum tipo de emoção dentro de nós. E quando ele reforça essa emoção, fica mais difícil de lidar com a realidade que se desenrola, né? Então, assim, como que eu vou encarar essa realidade? Eu acho que nós vamos ter perguntas aí mais para frente que vão nos
direcionar um pouco para esse tipo de exemplo, mas o que está acontecendo no mundo, o Covid e tal, como que a gente deve encarar isso de maneira que a gente seja, né, ativo, né, e ao mesmo tempo não se sinta mal. Então eu acho que isso é o ponto que a gente precisa trabalhar, entender ser otimista ou pessimista, né, que aí a gente acaba entrando no rótulo, e aí se a gente entra no rótulo, a tendência da gente estar sempre refém da emoção é muito grande. Ô, Tiano, o que você diria para o Nasser, hein? Eu diria pro Nasser que se não tivesse o nome dele, eu ia saber que a pergunta é dele. O Nasser tem o dom, né, de derrubar organicamente todas as questões que a gente coloca, né, os temas aí. Mas bem legal, assim, eu na verdade, depois que eu li a pergunta dele, o comentário dele ali, eu falei que eu achei que foi infeliz ter colocado onde me encaixo na pergunta ali inicial, porque, né, na verdade é isso mesmo, assim, a gente não é 100% otimista, nem realista, nem pessimista. Então, não adianta, ninguém vai ser rotulado de alguma coisa só, né? Um dia a pessoa está de um jeito, outro dia está de outro, né? E o otimismo é que nem a criatividade, né? A criatividade você não consegue, não, eu quero ser criativo agora. Não dá. Não dá, não tem condições. E o otimismo também, né? Eu acho até que, assim, as coisas vêm em avalanches, né? Um dia você começa a fazer as coisas, começa a dar tudo certo, você entra numa vibe interessante e as coisas vão acabando dando tudo certo mesmo, porque você vai encaixando as coisas. E da mesma coisa ao contrário, né? Se você não está num dia bom, não acorda bem, começa a acontecer uma coisa ruim, aí não recebe alguma coisa, depois uma prova outra, e parece que é uma cadeia de coisas que acontecem, né? Então, utilizando aqui o nosso modelo aqui na tela, eu imagino 40, 50, 60. Nós estamos aqui separados por 10, 15 anos, eu tenho impressão cada um. No meu modo de ver as coisas, aí agora também respaldado pelo cabelo branco, essa situação do realismo, ela vem ao natural, sabia? Com a passagem dos anos, com a passagem do tempo e com o acúmulo de experiências. Você larga mais essa questão otimista e pessimista e centra as suas ações, não digo como regra, né? Mas você se torna mais realista, sem dúvida nenhuma, e isso é que a gente às vezes determina realismo igual a experiência. Seria mais ou menos assim. É uma minha maneira de ver essa questão. Bem legal isso que tu colocou, Carlos. É bem importante isso que tu colocou, porque vamos trazer de novo para o significado essencial da palavra, né? Realismo. Realismo significa estar presente na realidade. Né? Se a gente pensar assim, eu estou lidando com a realidade. Né? O otimismo e o pessimismo, nós não estamos lidando com a realidade, nós estamos lidando com uma intenção, um desejo, uma expectativa futura, ou sobre a expectativa de algo que não é nem futuro, mas que está fora do nosso controle, está fora da nossa realidade, do nosso alcance, né? Então, a gente, o que o exercício da experiência te traz é meio que a gente criou tanta expectativa no passado e foi vendo que a grande maioria delas acaba não se convertendo em nada, que a gente acaba perdendo um pouco a vontade de continuar tendo expectativa. Para quê? Perfeito, não é? Perfeito, entendeu? Perfeito. Então a experiência nos traz isso. Quanto menos experiente a gente tem, talvez mais iludido a gente está com como as coisas serão, né? Então a gente pegar um jovem hoje, ele acha que o mundo vai mudar, tudo vai ser melhor, a coisa vai ser uma maravilha, tudo vai ser cheio de... Mas não é assim, né? Infelizmente ou felizmente, né? A gente não tem essa bola de cristal, né? E a gente acaba trazendo a vida muito mais para próxima de nós. E próxima de nós significa ao nosso redor, o nosso campo de visão. E ali, lidando com essa realidade, a gente tem muito mais condições de afetá-la, de fazer alguma coisa por ela e de estar alimentando um sentimento bom para nós mesmos. Justamente pelo fato de a gente estar podendo afetar essa realidade, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que a experiência vai tirando as ilusões da nossa cabeça, né? E trazendo a gente para viver mais próximo das pequenas coisas, das coisas que estão aqui próximas a nós, né? E isso faz com que a gente fique mais tranquilo. Eu acho que essa experiência está toda baseada em acertos e erros que a gente vem acumulando, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que quanto mais a gente se iludir com alguma coisa e se desiludir depois, não deixa de ser um erro e um aprendizado, ou não é? Sim, claro. E aí, quanto mais a gente acumula esse aprendizado, menos a gente se ilude. Aí mais a gente tende a não ser nem tão otimista, nem tão pessimista mais.
E nem por isso, né, mesmo que não seja menos isso ou mais aquilo, nem por isso você tem, com o passar dos anos, eu de novo trago para a minha experiência de vida, motivos para não acreditar, para não ter esperança, expectativa, né? Eu estava até lendo essa semana uma entrevista do Nizam Guanais, ele que é um cara muito procurado, um cara do marketing muito top. E ele estava dizendo exatamente coisas relacionadas à sua ideia, à criatividade que brotou, inclusive, diante dessa crise de agora. Ele que tinha 100 funcionários, agora ele, a mulher e mais um, entende? Esse é um detalhe importante, mas não deixou de ser criativo e abraçou o atual momento como o momento tem que ser abraçado. Eu gosto muito dessa, quando você tem experiência para poder parar e analisar para onde que eu vou, o que eu fiz até agora e que o que você fez até agora sirva de embasamento para você prosseguir então com as suas atitudes, com as suas ações e enfrentar qualquer situação que se apresente. Eu gosto muito disso. Mas vamos adiante. Eu tenho aqui outras questões e aqui tem uma pergunta bem legal agora que vem do nosso prezadíssimo Roldão Carvalho. Roldão, um grande abraço para você, também na Pauliceia. O Roldão... tá em Goiânia, verdade, Goiânia. Pauliceia não. Quem está lá é o Nasser. O Roldão, com relação à política, devemos ser otimistas, realistas ou pessimistas? O Roldão pegou pesado, né? É pro Tiano? Vamos lá, Tiano. Eu acho que a gente devia ser otimista com o pessimismo do governo. Brincadeira, na verdade, eu acho que bem realista, na verdade, eu sou bem realista. É um pouco difícil, né, hoje em dia, tem toda a questão das fake news, então é bem difícil saber o que está acontecendo de verdade ou não. Tem que pesquisar muito, na verdade, né, antes de sair falando ou vendo coisas, né. Mas eu é bem realista, assim, com relação à política e com um ponto leve no pessimismo. Tu tá mais para pessimista hoje em relação à política. É porque a gente está vendo, né, fazer água todos os sistemas, todas as ideologias e filosofias que são impostas às pessoas pelos governos, seja ele municipal, estadual, federal, e aqui no caso globalizado, eles fizeram água. Em algum momento a gente nota a fragilidade de todos eles. Qualquer coisa termina com ismo dessas filosofias político-partidárias, ou não só político-partidárias, mas filosofias, enfim, elas fizeram água. Hoje você questiona o capitalismo como nunca foi questionado tanto quanto agora. Por quê? Porque exatamente a gente sente que também não é o modelo a ser seguido. Agora, o que virá, poucos sabem, né, Renan? Exatamente. Eu acho que na questão política, né, para mim é muito lógico e prático isso, né? Política é algo que faz parte da minha realidade ou não, certo? Uhum. E essa é a pergunta que eu faço, só essa, né? E aí a única resposta que eu tenho não faz parte da minha realidade, né? Isso é algo que acontece longe de mim. Isso acontece lá em algum escritório, lá, ou em algumas salas, ou em alguns locais que não tem nada a ver com Mas não te afeta? Não. Só me afeta se eu deixar que me afeta. Se eu não deixar que me afeta, não me afeta. Então, isso aí entra o nosso empoderamento. Esse empoderamento é necessário para nós, entendeu? Porque o que acontece lá, só se eu quiser. Se eu quiser me afetar com isso, eu vou me afetar. Ou se eu me deixar afetar por isso, eu vou me afetar, né? Agora, se eu começar a entender que, olha, se eu me deixar afetar por o que está acontecendo dentro de uma sala lá longe, que eu não tenho influência nenhuma, e que eu nem sei se é verdade mesmo, porque muitas interpretações, até chegar em mim, passou por tanto filtro, tanta interpretação, tanta opinião, tanta coisa, até isso chegar em mim, e eu vou me deixar influenciar por isso, e se eu me deixar influenciar por isso, né, eu vou estar causando um sentimento ou uma emoção dentro de mim que ela é prejudicial para mim mesmo. Então, eu sou muito prático no sentido de falar assim, para que eu vou deixar essa emoção me afetar? Ou afetar a minha saúde? Ou afetar o meu estado central, o meu equilíbrio, né? Então, se tivesse próximo a mim e eu pudesse agir e fazer alguma coisa que gerasse algum tipo de resultado, é óbvio que faria parte da minha realidade. Se um dos que estivesse lá dentro da sala, né, e que provavelmente tivesse algum campo de ação sobre isso, então eu estaria presente, estaria fazendo alguma coisa, né? Agora, se está fora da minha realidade,
Então, eu só posso, aí no caso entra muito isso, eu só posso lidar com isso, né? Ou com uma torcida, né? Uma esperança, ou um sonho, ou um sentimento, né, negativo, um combate, uma guerra, né, interna. E isso me ajuda em quê? Isso vai trazer o quê para dentro de mim no final do dia, né? Então a gente acaba alimentando esperanças de coisas que não estão na nossa realidade e que elas podem ir para qualquer lado. Elas podem, e aí, analisando friamente o mundo, como você colocou, todo o sistema político do mundo está para nascer que desse certo. Nenhum deu certo. Até hoje, desde Atenas, desde a Grécia Antiga até hoje, a melhor democracia do mundo foi a democracia ateniense, que foi a primeira. Se a gente olhar como funcionava a democracia ateniense, era uma maravilha, era uma coisa que se a gente olha hoje, a gente fala, nossa senhora, olha só. E a primeira democracia, que era a melhor do mundo, não deu certo. Então, a gente quer que as democracias de hoje, que são modelos competitivos, são modelos de poder, são modelos, né, onde as pessoas, né, estão baseadas em ganhos financeiros, baseadas em um monte de coisas aí, a gente quer que isso aí dê certo e a gente fica alimentando esperança em cima disso. Eu acho que não tem muito sentido. Né? Então, a gente trazer para a nossa realidade faz a gente ser muito mais prático. Tiano. Eu acho assim, eu concordo contigo, assim, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, né? E também a questão de ficar todo dia olhando as notícias e sendo alimentado por esse tipo de energia acaba sendo muito ruim. Inclusive, quando você vai fazer uma discussão, inclusive no grupo da família, eu começo a ficar nervoso e eu penso, por que eu estou fazendo isso, né? Eu não vou mudar ninguém, já tenho certeza disso, assim, eu só estou fazendo porque eu acho que é um tipo de pirraça ali, talvez, alguma coisa assim, né? Para incomodar alguém. Mas eu penso o seguinte também, assim, que a gente acaba sendo afetado de alguma forma, porque alguma decisão lá de cima que a gente não tem controle, né, e não tem como agir, de alguma forma vai chegar na nossa realidade. E não imediatamente, vai demorar um tempo, mas em algum momento chega à nossa realidade, né? E aí eu acho que a gente só tem que aceitar. Ela vai chegar na nossa realidade, assim como, sei lá, uma enchente chega na nossa realidade. Claro, exato. Aceitar e trabalhar. Exatamente. Então, assim, as coisas acontecem para nós a todo momento sem a gente esperar, né? Então, eu enxergo muito assim, qualquer decisão que eles tomarem, ela vai chegar em mim, pode me afetar? Pode, mas vai chegar assim como qualquer coisa chega. Eu vou ter que lidar com isso quando chegar e vou ter que lidar da melhor maneira possível. No Brasil a nossa economia vivia e vive há muito tempo aos solavancos, né? A gente realmente tem casca grossa diante da experiência que as inflações altas, baixas, instáveis e a própria economia dentro dessa instabilidade sempre fez com que fossem gerados outros conceitos. Por exemplo, os ícones do mundo corporativo, a gente sente que eles sempre tentam, desmembra, separa a tua empresa, a tua filosofia empresarial e de gestão do que acontece no governo. Não é legal você ficar totalmente conectado a isso. Claro que você tem que estar de olho no mercado, às vezes influenciado por atitudes, às vezes por uma frase só de um governante mal sucedido, a bolsa dispara ou despenca, mas a grande verdade é que os grandes pensadores dessa área do mundo corporativo sempre dizem, desassocia, faz a sua gestão acontecer e não deixa que a gestão política aconteça sobre a sua empresa. É uma visão que eu acho sempre interessante. Sempre foi um modelo, no meu modo de avaliar, Renan, de ser seguido. É uma das coisas que a gente sempre traz para as empresas que participam do movimento orgânico também, né? Não adianta tu ficar, né, depositando toda a esperança no mercado, na economia, porque são coisas que são totalmente voláteis, assim, elas podem hoje tá bom, amanhã tá ruim, não existe controle sobre isso, né? Então nada daquilo que a gente não tem controle, a gente precisa ficar depositando ficha, ou depositando muita ficha, ou muita esperança, ou muito coração, e muita emoção em cima de coisas que a gente não tem controle, porque a gente só vai sofrer com isso. Claro. E por falar em sofrimento, eu li essa semana uma reportagem bem interessante até, porque os caras buscaram, por amostragem, o sentimento do cidadão brasileiro em relação a tudo isso, né? Nós vemos uma situação aqui diferente de outros países, onde não só a preocupação com a Covid se instalou, mas também se estabeleceu uma questão política muito forte e a gente ficou muito dividido, e está ainda muito dividido, e aí talvez resida essa questão do pessimismo maior. E a pesquisa foi sobre o tipo de música que a população brasileira está ouvindo agora, em meio à pandemia.
músicas tristes foi o que predominou. Me chamou muita atenção isso, viu, Renan? É do comportamento. Somos afetados. É o Tiano que mexe com música. Tiano, a gente fica afetado, né, pela situação e às vezes você cai, né? Eu gosto bastante de música triste, na verdade. mas não o tempo inteiro, tá? Eu gosto e tem um preço. Eu gosto até de tocar no violão, algumas músicas assim, mas não é sempre não. Às vezes não bate bem. Mas é bem interessante esse negócio. Uma coisa que eu queria contribuir aqui com um dado que eu achei interessante quando estava pesquisando sobre o tema, é sobre um cara que chama Alex Steffen. Ele fala que o otimismo é um ato de rebeldia. No seguinte sentido, assim, a pessoa que é otimista, não estou falando pelo label de novo, né, pelo rótulo, mas assim, ela não está contente com o que está acontecendo agora e gera coisas novas para o futuro. Por exemplo, assim, ele deu um exemplo do cara da vacina, do sarampo. Existia um problema lá e, eu vou fazer esse negócio. E começou a estudar, obviamente, com dados estatísticos e pesquisa em cima da realidade, só que com o otimismo de conseguir resolver um problema. Então, nesse sentido, eu faço um vínculo até com o empreendedor, né? Que, tipo assim, o que seria do empreendedor se não tivesse otimismo de criar alguma coisa, entende? Criar uma coisa diferente, criar uma coisa nova. Não, com certeza. E eu acho que isso aí acontece com pessoas que atuam e que têm poder de atuar sobre a realidade delas. Então, se o cara é cientista, se o cara mexe com isso, se o cara sabe que dá para fazer alguma coisa, é óbvio que ele pode entrar nisso com uma esperança de conseguir isso, né? A mesma coisa, eu estou com esperança de fazer uma comunidade aqui totalmente diferente, alternativa, que a gente constrói só coisa de bambu e tal, que não existe, mas tudo bem, está no meu alcance, estamos trabalhando e vamos testando e vamos errando e vamos fazendo de novo, mas o fato da gente estar envolvido nisso e a gente ser algo que está diante, né, do nosso campo de trabalho, do nosso alcance, né, isso faz com que a gente haja de forma otimista sobre a situação, né, de uma forma onde a gente acredite que a gente possa conseguir fazer isso, né? Uhum. Obviamente que vai ter percalços, vai ter um monte de desafios, de problemas, mas se a gente tiver, se estiver sob nossa ação, né, a solução desses percalços, isso também a gente encara de uma boa, né? O duro é quando não está sob nossa ação. Aí, ou seja, tem um percalço e a gente não pode fazer nada, só pode chorar, né? Olhar para aquilo e falar, meu Deus, olha como é que... Aí a gente traz só realmente a emoção negativa para dentro de nós. Você teria condições de dizer para a gente a tua perspectiva em relação à questão política sugerida pelo Roldão, não? Olha, eu posso falar sobre o meu desejo. Para onde caminho, o que vai acontecer, eu não sei. Eu não vejo literalmente no mundo nada acontecendo no sentido de mudança em sistemas ou em... o pouco que eu vejo a mesma coisa acontecendo em tudo quanto é lugar. Que é competição, é briga de poder, é um entrando, saindo, aí o que entra pega e desfaz tudo que o outro fez, aí entra o outro e desfaz tudo que o outro fez de novo. É uma competição contínua, né? E a competição, ela não é colaborativa, ela é o contrário de colaboração. Então, enquanto nós não estivermos agindo de acordo com a nossa natureza colaborativa, que é pensar em colaborar, não existe. Então, os sistemas políticos não dão certo porque eles são competitivos na essência. Enquanto o ser humano estiver competindo um com o outro, um vai estar querendo destruir o outro. Então, isso aí não adianta, não vai dar certo nunca, né? A gente tem que... A esperança que eu tenho, se eu for para ser bem sincero, ela vem de todas essas comunidades alternativas fora do sistema que estão criando modelos colaborativos, né? É dali que vai surgir alguma ideia, porque dentro de um sistema competitivo, onde está todo mundo querendo, né, defender as suas fronteiras, está todo mundo querendo ser nacionalista, todo mundo querendo impor a sua... Isso aí não vai levar a nada nunca, em lugar nenhum. É só cada vez mais do mesmo. Também faço corrente a essa expectativa de que essas comunidades alternativas realmente acho que vão dar um direcionamento para a humanidade de uma forma geral. Posso partir para outra pergunta? A última, do Fabrício Paulino, ele coloca a seguinte situação. Tem um modo de pensar onde procuro praticar o que chamo de otimismo responsável. Quer ser otimista sempre analisando todas as possibilidades, fatos, cenários possíveis, onde a realidade ou o realismo fazem parte, inclusive os cenários que poderiam ser chamados de pessimistas, mas são nada mais, nada menos para criar anticorpos mentais e definir isso como chamo de otimismo responsável.
de forma mais estruturada e sólida. Estaria eu cometendo, acho que é cometendo, né? Um equívoco ou um auto-engano, uma distorção do que é pessimismo, realismo e pessimismo? De alguma forma, isso pode prejudicar o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento e os meus semelhantes? Fabrício, o Renan começa a responder para você. Claro que não, Fabrício. Na verdade, você está descobrindo o seu jeito de lidar com a realidade, né, de uma forma que não te dói, ou que seja mais tranquila para você mesmo, né? E isso aí é o caminho que você está seguindo, né? Eu acho que na maneira como você traz aí, né, desse otimismo baseado na realidade, toda essa coisa, esse negócio... Parece até um pouco complexo, né? Mas é o teu caminho, você descobriu e você está nessa caminhada. A gente procura, a única coisa que eu faria, que eu tento fazer é simplificar um pouquinho mais, né? Que é o quê? Poxa, a realidade como ela vier é uma oportunidade de aprendizado para a minha vida, e assim vamos seguindo. Tiano, fala um pouquinho aí pro Fabrício. Eu concordo muito com o Fabrício, assim, quando eu li eu pensei, cara, é exatamente o que eu penso, assim, é sempre um pensamento otimista baseado na situação real, na realidade, nos impulsos que a gente recebe. Com responsabilidade, como ele chama Com aqui. responsabilidade, até porque assim, imagina um otimista sem responsabilidade, que problema que pode ser gerado, né? Para ele e para outras pessoas, né? Eu tenho um exemplo de um evento que uma pessoa queria fazer um evento nesse momento da pandemia que fosse uma mudança de ponto, assim, o maior evento da América Latina, cheio de gente, muita coisa, e deu tudo errado, porque ele foi super otimista, não conseguiu dinheiro, enfim, deu prejuízo o evento do cara, assim, né? Então, assim, ele até estava vendo, assim, quanto otimista que ele foi para conseguir fazer o que ele quis, mas não deu certo, assim, então, e teve impacto em outras pessoas, né? E acho que isso é um pouco de responsabilidade daí, quando o otimista chega nesse ponto, né? Muito bom. Vamos passar então para as duas partes finais aqui do programa. Primeiro, do programa Acordar e Agir de hoje do Movimento Orgânico. Momento acordar. Vamos lá. Diante dessa temática toda aqui que o programa propôs hoje, esse tema que foi trazido aqui, apresentado pelo Cristiano Ritz, que o Tiano está aqui com a gente. Começaria por você, Tiano? Pode ser? Vamos lá, então? Olha, eu tenho uma lista de crenças que eu já mudei nos últimos anos, aí, principalmente depois de ouvir os programas do Movimento Orgânico, assim, né? Mas com relação ao tema, assim, é realmente ter um pouco mais de base realista nas coisas que eu faço e nas coisas que eu penso, nos projetos pessoais que eu quero tocar. Então, eu sou otimista para querer fazer alguma coisa, vontade de agir, fazer alguma coisa, mas sempre com um pouco de pé no chão. Sem ser totalmente cego, né? As coisas que estão ao redor, a situação como um todo. Essa seria a minha crença que eu mudei aí. Renan, vamos lá. A principal crença nesse sentido, eu acho que foi muito forte para mim, foi uma grande mudança para mim mesmo, nem sei nem quando foi, mas já faz alguns anos já, né? Foi abandonar o pensamento positivo, aquele negócio do pensamento positivo, de você ler O Segredo e ficar, né, aquele livro O Segredo, e ficar alimentando aquilo dentro de si, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Eu fui muito desse cara, né? Eu fui muito isso, eu tive uma influência do meu pai muito grande para ser assim, né? Até de religiões que a gente tinha, que não, tudo vai, tal. E quanto mais, né, a gente alimenta isso, em algum momento a gente cai do cavalo, né? Nada é do jeito que a gente projeta, né? E a realidade acaba sendo bem diferente. Só que o bem diferente, e aí foi o grande aprendizado, eu acho que mais me trouxe, um despertar em relação a isso, né? Que a realidade bem diferente do que eu esperava e que se desenrolava para mim, ela se demonstrava muito mais útil e muito mais necessária para mim, e eu acabava enxergando nela, por mais dolorosa que fosse, algo que realmente era muito melhor para mim como pessoa, né? Que me fez desenvolver, me fez crescer, me fez ser uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Então, aí foi quando o pensamento positivo caiu por água abaixo para mim, né? Eu não preciso pensar positivo. O que acontece, eu preciso encarar o mundo de uma forma positiva, certo, porque certo. O que acontece para mim vai me trazer algum tipo de desenvolvimento e de aprendizado. Ô, Renan, mas assim, se alguém que não te conhece te olha de fora, você é um otimista. Todo mundo que olha de fora vai enxergar isso aí, né? Só que,
Aí, de novo, é rótulo. É verdade. Olha, eu atribuo assim a maior situação que acontece comigo assim a assimilar a realidade, assimilar aquilo que está sendo apresentado hoje como opção de se viver. Quando você assimila, você se encaixa melhor, não briga tanto, mesmo com você e mesmo com o mundo de uma forma geral. E esse não brigar tanto parece que é um grande avanço. A última parte agora, que é do discurso à prática, o que as pessoas podem fazer já para atender, para melhorar a sua vida, Renan? Eu acho que elas podem procurar, né, a todo momento, né, se tem, e de novo, é olhar para dentro de si e ver se tem algum sentimento ruim dentro de si, né? Eu acho que todo momento que você está se sentindo mal, né, seja porque alguma coisa deu errado, alguma coisa não era o que você esperava, alguma coisa, né, ou né, a realidade do mundo, do país, do Covid, né, tá te afetando de alguma forma, né? Olha para dentro de ti e olha para a tua realidade à sua volta e vê o que você pode fazer, o que você pode mudar, né, dentro do que está próximo a ti, né? Só separa essas duas coisas. Tem coisas que não tem o que fazer, certo? Então não te deixa afetar. As coisas que tem o que você fazer, faça, vá atrás, e isso aí vai te tornar uma pessoa sempre autoconfiante, sempre, entre aspas, positiva, sempre, né, que vai estar sempre enxergando a realidade de uma maneira útil para si mesma e para as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que isso aí é o passo que você pode dar, né? E fugir um pouco dessa montanha-russa emocional. Porque essa montanha-russa emocional, que a gente acha que é uma coisa natural em nós, que nós somos assim e tal, na verdade, os rótulos de bom e ruim, de positivo e negativo, de otimista e de pessimista, alimentam essa montanha-russa emocional em nós, certo? Então, se a gente fugir desses rótulos e ser muito mais realidade, a gente vai ser bem mais estável e equilibrado emocionalmente. Quanto mais estável e equilibrado emocionalmente, melhor a gente lida com a realidade. Olha, daqui a menos de um mês eu completo 67 anos e aquilo que a gente conhece como retrospectiva, e a mídia faz a retrospectiva do ano, quando você chega numa fase como eu estou, a retrospectiva é constante, viu? Passa de ano a ano, isso vem sempre. E aí, o que resta para dizer a respeito dessa situação, o que fazer, o que não fazer, é exatamente dar uma olhada para tudo que você fez, no meu modo de entender as coisas, e tentar se encaixar na realidade que te cobra, já falamos um pouco a respeito dessa situação, e viver o que é possível viver. E viver, sim, às vezes com otimismo, botar um sorriso no rosto, quebrar, destruir a carranca, que isso traz uma consequência muito ruim, muito nociva. Se a gente ficar muito fechado, você vai sentir, o teu organismo, ele acusa o golpe. Então é importante, nesse tempo todo, nessa retrospectiva constante que a vida te cobra agora, com o passar muito rápido dos dias, das horas, nem se fala, dos minutos, meu Deus, eles escorregam entre os dedos, é exatamente achar uma forma de somar tudo isso e viver o que você pode viver de melhor e botar um sorriso na cara. Isso aí, muito bom. Eu gosto muito de... Na verdade, assim, eu sou inconformista, assim, né? Sempre tento pensar alguma coisa que pode ser mudada para melhor, né? Então tem essa realidade agora e o que daria para fazer para melhor. E eu acho sempre que das pessoas que não estão contentes, né? Ou até para mim mesmo, que não estou contente com alguma situação, eu penso, bom, isso aqui não tá legal, vou mudar. E aí eu tento achar uma forma diferente de fazer as coisas, uma forma diferente de melhorar a minha vida, uma forma diferente de ver a situação ao redor. E isso tem funcionado, assim. Então acho que essa questão de... É uma coisa meio parecida com o Renan falou, de até uma ação, né? Ação, agir de alguma forma, né? Então acho que isso funciona bastante para mim, assim. Eu tenho vários exemplos, assim, de que não estava muito bom para mim e pensei, bom, não tá bom, vamos mudar, né? Não adianta ficar aqui parado, estagnado, sem pensar, assim, né? Não vai mudar nada se eu ficar aqui parado, então é comigo mesmo, né? Muito bom. Olha, eu gostei demais do tema que foi abordado hoje. Renan, faça uma avaliação rapidinho. Não, é muito legal mesmo, é muito legal, é bom fazer isso aí. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, nós podemos dizer que, né, pela palavra ser mais bonita e ser mais... a gente é todo mundo um otimista mesmo, mas o otimismo seria a gente encarar a nossa realidade feliz, né? A gente está feliz pelas coisas que se desenrolam, pelas coisas que acontecem em nós, independentemente de como elas são. A gente está feliz pelo fato da gente poder estar aqui agora resolvendo os problemas. Pelo fato da gente poder estar aqui agora enfrentando desafios. E se a gente está feliz por isso,
pronto, que chamamos disso de otimismo e que sejamos otimistas. Muito bom. Tiano, valeu, parabéns pelo tema que você escolheu, valeu pela participação. Valeu, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo aí, pela conversa, foi bem gratificante para mim, aprendi muita coisa e valeu. Muito obrigado. Valeu, Tiano. Esperamos te ver demais por aqui. Quinta-feira que vem, sempre a partir das 8 horas, aqui na PG2, a página 2, que você acompanha através do Facebook, também do YouTube e nas outras plataformas, também no formato podcast. Os programas têm sido bem acompanhados, sempre com um programa inédito, isso é bem bacana. O programa é do Movimento Orgânico, a página 2 replica, e eu tenho um prazer enorme de fazer a ancoragem desse programa, é muito legal. Um abraço a todos, boa semana e até quinta-feira. Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.